Oi pessoal, essa é uma videoaula sobre o neoclassicismo, um movimento também chamado de arcadismo, e é o último movimento literário da era clássica da literatura, assim como também é o último movimento literário que aconteceu no Brasil durante o período colonial. Tá? No final do século XVII a gente teve a fundação de uma sociedade literária que tinha como objetivo resgatar a antiga poesia da era clássica do Império Romano, e essa sociedade literária se chamou Arcádia Romana. Depois dela, ao longo do século XVIII, foram vindo as outras Arcádias, inclusive a Arcádia que vai ser fundada aqui no Brasil, a primeira delas, que foi a Arcádia Ultramarina. Esses poetas do século XVIII vão imitar as poesias líricas desse livro do Virgílio, que foi chamado de bucólicas, e a palavra bucólica está indicando que esses personagens que vão aparecer nesses poemas são pastores. Virgílio traz uma coisa em seu poema que é a exaltação de uma forma política de viver. Os nossos poetas árcades também têm conexões ali ao fazer a sua poesia com questões políticas, que vai ser a idealização de uma democracia. Quando um poeta entrava no Arcádia, ele adotava um pseudônimo pastoril, ele adotava um nome de pastor. E isso apagava os títulos de nobreza e entravam ali num processo em que eles teriam os mesmos direitos, os mesmos deveres, a mesma voz. Um segundo elemento que a gente tem de relação entre as Arcádias e a democracia é o fato de que o pastor, se você for pensar um pouquinho, ele vai corresponder ao camponês, ao homem que vai fazer parte daquela grande massa, a maioria gigantesca da população da época, que são os trabalhadores rurais. E esses poemas, eles exaltam o pastor como personagem, exaltam a vida do pastor, exaltam a vida simples no campo, e isso é você ter um modelo de vida muito diferente do modelo da vida da aristocracia, que era a elite social da época, junto com o clero era a aristocracia. Eram eles que tinham privilégios políticos, legais e tributários. Então, quando se exaltava essa vida do campo, essa vida dessa classe social, e não a vida e a classe social da aristocracia, a gente tem também um ideal democrático. Claro que isso aí, gente, vai ser idealizado, tá? Esses pastores que aparecem nesses poemas não são figuras reais, são figuras imaginárias com base no imaginário grego, no imaginário da Arcádia. Se você joga Assassin's Creed Odyssey, talvez você já tenha passado por essa área do mapa. A Arcádia é um local na Grécia que era muito conhecido na antiguidade pela grande quantidade de fazendas. Um terceiro ponto para a gente entender como é que essa opção por fazer uma poesia bucólica, uma poesia pastoril, tem uma projeção política, é a gente lembrar que, contemporâneo a esses acontecimentos, a gente também tem a primeira Revolução Industrial. E um dos resultados da Revolução Industrial é o inchaço urbano. Então, o espaço da cidade começa a ser associado com elementos bastante negativos, como violência, como sujeira, como doenças, falta de higiene, trabalhos excessivamente pesados. Só para você lembrar como é que foi essa primeira Revolução Industrial, vai ser um movimento que, historicamente, os especialistas vão localizar ali entre 1760 e 1820, alguns estendem para 1840, que vai acontecer primeiro e principalmente na Inglaterra, mas também vai começar a acontecer em outros países europeus, em que a gente tem a implantação de máquinas movidas a vapor nesse processo fabril, daí que a poluição, a sujeira é um dos primeiros resultados da primeira Revolução Industrial. É um momento em que você permite uma ascensão econômica da burguesia mais consistente.
é uma ascensão econômica e ainda não social e política, porque essa burguesia tem os mesmos deveres que a plebe, não tem os direitos que a aristocracia tem, e esse é um dos motivos pelos quais se vai demandar a luta por democracia, é o fato de que essa alta burguesia que tem grande poder econômico se sente preterida na estrutura social, e a gente tem o êxodo rural, que eu já tinha mencionado para vocês. Só que um detalhe é que no Brasil, o contexto social é muito diferente do contexto social europeu. O contexto econômico do Brasil, por exemplo, não tem nenhuma relação com revolução industrial. Vai demorar muito para o Brasil começar a ter uma economia industrial. Mas, coincidentemente, a gente tem um problema relacionado à questão de inchaços urbanos aqui. O que acontece é que no final do século XVII e início do século XVIII, enquanto lá na Europa esse revival do clássico vai conduzir as escavações que vão encontrar Pompeia e Herculano, e você tem as ruínas de cidades romanas muito preservadas para serem conhecidas, aqui no Brasil a gente tem uma outra escavação, por riquezas, principalmente de ouro e de diamante, tá? No caso do diamante, o garimpo, porque é no finalzinho do século XVII e início do século XVIII que se vai encontrar a potência econômica das Minas Gerais. E aí, as leis da metrópole não permitem a industrialização, nem mesmo da manufatura aí do ouro ou do ferro, que também vai se encontrar na região. Nós podia fabricar com esses metais, apenas extraí-los. A fabricação na colônia era contrária aos interesses do pacto mercantil, mas ainda assim vai ser uma atividade muito lucrativa extrair esses minérios. Isso vai gerar uma espécie de febre do ouro aqui no Brasil. Muita gente que vai estar no litoral começa a rumar para o interior, para os locais em que os garimpos e as minas foram encontrados, para participar desse momento de enriquecimento. O resultado é que regiões que antes eram desabitadas vão ter um boom demográfico, vão inchar demograficamente, e isso também traz problemas, mesmo que a poluição do ar que você tem com as máquinas a vapor não vá acontecer, você vai ter outros tipos de poluição dos rios, por exemplo, e você tem problemas que vêm da falta de estrutura prévia para muita gente no mesmo lugar. E um dos relatos que se fazia na época era do preço dos alimentos ser muito alto, porque as pessoas não queriam ficar cultivando alimentos, né? Porque elas queriam também participar da extração do ouro. Além disso, a gente tem trabalhadores em condições subhumanas, só que esses trabalhadores vão ser os escravos, né? E uma das coisas interessantes, entre aspas, é justamente que existe todo um movimento que vai ser gerado na discussão da democracia da Arcádia, que vai querer liberdade para Vila Rica, onde a Arcádia Ultramarina surgiu, e a Inconfidência também. Eles querem liberdade em relação à metrópole, mas não estava no horizonte da perspectiva do movimento a liberdade para os escravos. Então, é liberdade, como dizia a Revolução Francesa, os ideais iluministas, mas não é para todo mundo. E uns vão ser mais iguais que os outros, né? Para a gente fechar esse momento de conhecimento do arcadismo, tem algumas coisinhas que a gente precisa ver, que são as características mais essenciais desse movimento e os seus principais autores. As principais características do arcadismo são sintetizadas em 5 lemas, que são expressões latinas. Já que eles estão se inspirando ali em Virgílio, eles vão se inspirar também no idioma de Virgílio, que vai ser o latim, tá? Essas expressões são fugere urbem, locus amenus, carpe diem, aurea mediocritas e inutilia truncat. O que significam essas expressões? A primeira, o fugere urbem, eu tenho certeza que você consegue identificar o sentido dela sozinho. Pensa um pouquinho, o que lembra essas palavras? Fugere, urbem, em português. Fugere lembra fugir, né?
E urbe lembra urbano, cidade. Exatamente, fugere urbem é fugir da cidade. A cidade é esse lugar inchado, poluído, e aí eles idealizam um ambiente que não é o ambiente da cidade, que é o ambiente do campo, o ambiente que vai ser o ambiente do pastor. Locus amenos, o que será que lembra? Amenos, que a gente escreve amoenos, mas se fala amenos. Acho que lembra para você a palavra ameno, amenidade, né? E locus, localização, local, vem desse radical latim. É um lugar ameno, no sentido de um lugar agradável, tranquilo. É como eles imaginam que é o ambiente do campo. O arcadismo, ele vai trazer para a gente uma imagem de campo idealizado. É um espaço muito convencional, é um espaço que, se você for para um poeta de uma Arcádia na Itália, como a Arcádia romana, se você for para uma Arcádia que se institua na França, uma Arcádia em Portugal, uma Arcádia aqui no Brasil, é um espaço que, para a grande maioria dos poetas, é sempre idêntico, é sempre o mesmo, esse lugar tranquilo, muito agradável, com um campozinho gramado verde, uma brisa gostosa, flores, sol, às vezes um riacho com águas tranquilas. É sempre essa imagem, ela não costuma mudar. Carpe diem, fácil de quando a gente veio lá do barroco, porque a gente já viu essa expressão ligada ao movimento barroco também. Ao pé da letra, colha o dia, aproveite o momento presente. Só que tem uma grande diferença do Carpe Diem dos Árcades para o Carpe Diem do Barroco. O Barroco está ligado à Contra-Reforma, o Barroco está ligado a uma perspectiva religiosa de mundo que tem muito medo do inferno, que tem muito medo do que vai acontecer com a alma depois da vida terrena. E se eu aproveitar muito loucamente a vida terrena, eu vou parar no inferno. Então, o Carpe Diem do Barroco, ele está cercado de culpa. Ele está muito mais ligado à ideia do memento mori, do lembre que vai morrer, e isso vem como resultado de uma angústia pelo aspecto negativo e as imagens negativas. Gregório de Matos tem um soneto em que ele encerra com ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então, assim, aproveite, só que ao invés de ele falar de aproveite porque a vida é bela, aproveite para ser feliz, ele fala, cara, teu corpo vai se desintegrar, tu vai morrer. O Carpe Diem do neoclassicismo, o Carpe Diem do arcadismo, ele tende a valorizar o aspecto positivo. Vamos aproveitar a juventude, vamos aproveitar que o tempo passa, mas somos jovens agora, vamos ser felizes nesse momento. Aurea mediocritas. Essa daqui é meio difícil, né? Áurea, se você lembrar das suas aulas de química, da tabela periódica, você vai lembrar de aurum. É a mesma raiz que gera a palavra ouro. Só que aqui áurea tem um sentido de adjetivação, então é de ouro ou dourada. Mediócritas a gente costuma relacionar a uma ideia negativa, porque a gente lembra da palavra mediocridade, e é exatamente isso que ela vai gerar em português, só que mediocridade não é necessariamente ruim. A gente tem uma perspectiva ruim sobre a mediocridade, mas o sentido objetivo da palavra é mediano. Não se destaca nem para o bem, nem para o mal. É completamente comum. Para eles, os Árcades, nesse contexto, é algo positivo. Por quê? Aquilo que vai ser destacado do que eles estão pensando como a simplicidade dourada, como a simplicidade que tem a preciosidade do ouro, é o ideal de vida simples, que não tem luxos nem pobreza. Nem é a vida extrema de luxo da corte, nem é também uma vida de miséria. É uma simplicidade do pastor que eles vão idealizar como sendo uma simplicidade de uma vida estoica, aquela que Epicuro, o grande filósofo estoico, imaginava. Você vive sem luxos, mas também sem faltas. Os Árcades, eles idealizam uma vida estoica, em que você tem o básico para viver
em que você tem amigos, em que você tem a satisfação básica do corpo e você vai aproveitar a vida sem amarras, ambições ou luxos. E lembra pra gente também todo esse perfil de idealização de vida, a filosofia do Rousseau em uma certa medida. Vamos lembrar que o Rousseau idealizou o bom selvagem? Se você for pensar que o pastor é essa pessoa que não vive junto com a corte, aquilo que vai ser a civilização da época, e ele vive deslocado da corte, podendo exercer essa bondade natural, a gente tem um pouquinho aí de um ideal de Rousseau nessa idealização do pastor que os Árcades fizeram. O último lema é o Inutilia Truncati, que a gente traduz por cortar o inútil. Esse lema a gente vem porque a estética Árcade, ela é uma estética minimalista, e nesse ponto ela se opõe a uma coisa que o barroco usava muito, que eram os excessos de ornamentação. A arte barroca, ela é toda cheia de detalhes nas artes figurativas, e na poesia ela tende para usar muita figura de linguagem, principalmente no cultismo. Então essa atitude, que dentro do próprio barroco já tinha uma oposição crítica, o Padre Vieira, por exemplo, detestava os excessos do cultismo, pelo menos na produção de sermões. Então os Árcades, eles vão levar essa crítica como um lema. Eles rejeitam a produção de uma poesia que seja complexa demais no uso da linguagem para construir o texto. Eles prezam por uma linguagem simples, com poucas figuras de linguagem, o que significa que essas figuras não existam, mas eles vão usar com bastante moderação. Eles vão, por exemplo, dispensar o uso do hipérbato na maior parte dos textos. Eles vão evitar aquelas construções em que você tem inversão e que dificultam muitas vezes o entendimento do texto. É um texto que realmente é muito mais fácil de compreender do que o texto do barroco. Ok? E quais são os poetas do arcadismo? A gente tem 4 poetas brasileiros, 2 deles diretamente ligados à Arcádia lusitana, que são Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, 2 deles que não se conectaram a essa Arcádia. Um deles vai estar ligado à Arcádia romana, que era o Basílio da Gama, e a gente tem o Frei José de Santa Rita Durão, que não entrou em nenhuma Arcádia, mas a gente coloca aqui no período do neoclassicismo, tanto por uma questão histórica, é o período em que ele vai publicar o seu Caramuru, como também pelas características do Caramuru, né? É uma epopeia que retoma os modelos do classicismo de Camões, então é um neoclassicismo, tá? A gente já viu Santa Rita Durão e o Basílio da Gama quando falamos sobre as epopeias, então não cabe aqui a gente aprofundar nada a respeito desses autores. Eu vou te dar de informação apenas que o Basílio da Gama, que fazia parte de Arcádias, ele adotou pseudônimo, né? E o pseudônimo dele foi Termindo Cipílio. Era com esse pseudônimo que ele assinava textos para a Arcádia romana. Quem vai nos interessar nas próximas aulas é o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Os dois fizeram parte da Arcádia ultramarina, os dois estiveram envolvidos com a Inconfidência Mineira. E eu vou falar um pouco mais sobre essa Inconfidência Mineira depois, quando a gente for aprofundar a respeito desses poetas. O Cláudio Manuel da Costa, na Arcádia ultramarina, adotou o pseudônimo de Glauceste Saturnio. A gente atribui a ele 2 obras principais, ele tem outras, mas nos interessam particularmente obras poéticas, que também ficou conhecida como Obras Poéticas de Glauceste Saturnio, que é considerado o primeiro livro Árcade, escrito por um autor vinculado ao Brasil, e Vila Rica, que é um poema épico a respeito da fundação da cidade de Vila Rica, onde esses 2 autores moraram na vida adulta. De nascimento, o Cláudio Manuel da Costa está ligado à cidade de Mariana, assim como Basílio da Gama. Mariana, a cidade que teve o acidente da barragem há alguns anos. O Tomás Antônio Gonzaga, ele adotou 2 pseudônimos, Dirceu e Critilo. Esses pseudônimos estão ligados às suas 2 obras. Marília de Dirceu, que é
uma obra lírica, e Cartas Chilenas, que é uma obra satírica. A gente vai falar sobre essas obras e sobre esses autores em outros momentos. Eu espero que vocês tenham aprendido com essa videoaula. Um beijo, bom estudo, até a próxima!